Ok, pessoal, boa noite. Mais uma aula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Sistemas 2. É a nossa segunda aula, né? E vamos lá, né? Eu lembro que na aula passada eu apresentei o plano de ensino e eu lembro que eu parei exatamente aqui, nessa figura. Eu acho essa figura bastante interessante porque ela ilustra o paradigma atual da computação que nós estamos vivendo. E, consequentemente, ela ilustra a computação ubíqua. Né? Como eu já falado, a computação ubíqua é a computação onipresente. É a computação que ela está inserida em todo lugar. Ela pode ser encontrada em todo lugar. Conforme vocês podem perceber através dessa figura, que mostra uma cidade, e nessa cidade é possível notar aplicativos sendo, sendo utilizados pelas pessoas em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, são características que definem a computação ubíqua. E esse cenário, ele é uma consequência da evolução tecnológica que ocorreu nesses últimos anos, principalmente a evolução de hardware. Cada vez mais hardware mais poderoso, né, com maior capacidade computacional é disponibilizado no mercado e também possui um tamanho cada vez mais menor. Né, cada vez mais o hardware ele se torna menor e ele se torna mais poderoso computacionalmente. Consequentemente, essa evolução do hardware, né, viabiliza que seja possível inserir computação em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. E embarcar a computação em tudo que é lugar é uma consequência dessa evolução, principalmente do hardware. E dessa forma, novas aplicações estão rodando, estão sendo executadas, não somente por meio de smartphones, mas por meio de dispositivos computacionais dedicados, que são embarcados nos ambientes, e nesses dispositivos rodam software, né, rodam aplicações que ficam executando tarefas para facilitar a vida das pessoas, sem que essas pessoas, inclusive, se deem conta. Né? A computação ela acaba se tornando natural, ela acaba se tornando parte do dia a dia das pessoas. E isso se torna natural, certo? Se torna transparente. Então, quando a computação ela se torna parte do dia a dia das pessoas, de uma forma natural, de uma forma transparente, de uma forma impregnante, de modo que as pessoas elas não notam que tem ali uma computação que de alguma forma está auxiliando a vida dela, nós podemos dizer que é computação ubíqua, beleza? É computação ubíqua. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei na verdade comprei não, eu ganhei numa rifa uma Alexa, né? E ganhei, né? Interessante, né? Instalei ela aqui em casa e ela já faz parte da família. Sabe, assim, eu tô rindo, tô brincando, mas é incrível, assim. A gente interage, a gente conversa de uma forma
natural, né? E eu fico impressionado com a capacidade de processamento de linguagem natural da Alexa, né? Com a inteligência dela, que é uma inteligência baseada em aprendizagem por reforço, né? Ela vai aprendendo a cada interação, né? E é muito interessante, e eu estou interagindo com ela de uma forma transparente, né? De uma forma natural. Às vezes a gente esquece que aquilo ali é uma máquina, né? Que tem um software, né? Tem um hardware, que está inserido no ambiente, que está me auxiliando e tem me auxiliado pra caramba, né? É muito interessante. E eu fico analisando a Alexa e eu fico muito empolgado com esse mecanismo de interação através de voz, através de processamento de linguagem natural. E começo a viajar na maionese, né? Começo a viajar no que se refere tendências de aplicações, né? E aí, com com o advento, com o advento da educação via internet, antes existia um certo preconceito, né, com relação a cursos disponibilizados através de EAD, e agora, devido à pandemia, EAD se tornou um mecanismo de ensino muito importante e o preconceito que existia foi minimizado e provavelmente é um preconceito que vai ser eliminado, porque mostrou-se que EAD é um mecanismo de ensino eficiente, né, flexível, e acredito que veio para ficar. A pandemia trouxe, né, essa consequência positiva, vamos dizer assim. E aí, por que eu estou falando a respeito de EAD? O que tem a ver com computação bíblica, computação sensível a contexto, computação? Porque a EAD ela viabiliza que uma pessoa ela possa ter acesso a conteúdo, a cursos, ao ensino, em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Claro, de uma forma síncrona, por exemplo, né? A pessoa ela pode ter acesso à educação em qualquer lugar, a qualquer momento, e aprender de uma forma mais flexível, certo? E o que isso tem a ver com a Alexa, que eu tinha falado também? Eu comecei a vislumbrar um cenário de educação à distância, onde esse ensino ele não será mais mediado por um professor, mas por uma inteligência artificial, por um chatbot. Na verdade, um bot baseado em processamento de linguagem natural, como a Alexa, certo? Não sei se vocês chegaram, não sei se tem aluno aqui que já estudou comigo inteligência artificial, mas tem um tipo de sistema de inteligência artificial que são os sistemas especialistas, né? E a gente chegou até a desenvolver um sisteminha especialista usando uma ferramenta que eu mostrei e tal. Mas esse tipo de sistema ele vai evoluir muito, principalmente principalmente com o processamento de linguagem natural, melhorando a interação com o usuário, facilitando, tornando natural, ou seja, transparente, né, a comunicação entre homem e máquina, sem que o homem se dê conta que ele tá interagindo com uma máquina. Então, eu imagino uma tendência, um futuro na EAD, onde o professor, né, o ser humano, ele vai ser substituído por uma inteligência artificial especializada naquele assunto. Sei lá, substituir o professor Fábio por um assistente, né, digital, expert em computação ubíqua, por exemplo. E então, da mesma forma como eu interajo com a Alexa, pedindo para que a Alexa, por exemplo, me forneça o horário, a data, a temperatura, ligue para mim, acenda a luz da sala, ou conte para mim uma piada, entre outras aplicações que ela
ela fornece. Eu imagino, né, o aluno conversando com a máquina, tirando dúvidas, aprendendo, e eu acho que é por aí, né? Eu acho que, inclusive, eu fiquei tão intrigado com essa ideia que eu fui dar uma pesquisada para ver se alguém já tinha começado a fazer alguma coisa, né, nesse sentido. E eu descobri que realmente existe aí já existe já existe gente olhando para esse futuro, né? Onde os cursos eles serão todos online. Quando eu falo curso, eu me refiro a curso superior, faculdade e tal. E haverá inteligência, né? Uma inteligência artificial mediando esse processo de ensino-aprendizado entre professor e aluno. E quando eu vi, eu pensei, pô, caramba, eu não tô tão... Então, assim, é por aí. E tudo isso tem a ver com a computação ubíqua, certo? Porque são tecnologias, são aplicações que viabilizam, como eu já falei, uma computação acessível em qualquer lugar, a qualquer momento, de uma forma transparente, de uma forma natural e impregnante, né? Impregnante é quando a computação ela se torna uma extensão do teu corpo, através de abordagens mais radicais, como, por exemplo, a implantação de chips, né, no teu corpo, implantes de chips no teu corpo, para expandir, né, para te expandir. Parece até coisa de ficção científica isso que eu estou falando aqui, mas não é não, né? Tem um professor americano. Opa, alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver aqui. Acho que foi o Thiago. Thiago, não é necessário escrever no chat não, cara. Qualquer coisa, abre o microfone aí e pode falar. Desculpem, eu tô um pouco alérgico, então tô tossindo. Já li sobre esse tema, já li sobre esse tema, as aulas normais seriam com o IA. Professores iam ficar disponíveis para tirar dúvidas muito específicas. Estão fazendo um número. Ah, entendi. Beleza, beleza. Pois é, exatamente, né? Parece que estão chamando essa nova educação de educação 5.0, né? Então, como eu estava dizendo, com relação aos implantes, né? Não é, já não é ficção científica, vamos dizer assim, essa abordagem mais radical para tornar a computação uma extensão do ser humano. Então, eu estava dizendo que tem um professor americano, se eu não me engano, ele é da Caltech, uma universidade de ponta lá nos Estados Unidos, e o cara, é, ele é tipo como se fosse um ciborgue, né? Assim, ele usa o corpo dele como uma espécie de um laboratório para experimentar o implante né, de chips, de sensores. Ele implanta especialmente sensores no corpo dele. Então é muito interessante, né? E essa seria uma abordagem mais radical, né? Uma abordagem menos radical é prover essa computação impregnante através de roupas inteligentes, né? Sensores inseridos nessas roupas que ficam monitorando a saúde do ser humano, por exemplo, e através da inteligência artificial fazendo inferências, predições acerca da saúde do ser humano, né? E tudo isso tem a ver com a computação, como eu já falei, com a computação ubíqua, né? Então, é um paradigma da computação que nós estamos vivendo hoje muito, muito high-tech, né? E eu acho muito legal. Eu, particularmente, eu tenho bastante interesse em desenvolver projetos de pesquisa
que exploram, né, esse cenário da computação ubíqua, fazendo uso de várias tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas, né? Tem uma outra tecnologia que eu tenho bastante interesse, que é o blockchain, que vem sendo apontado como uma tecnologia promissora para a internet das coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que a computação ubíqua ela é uma consequência do avanço tecnológico, né, hardware, especialmente a hardware, redução do hardware, né, como já tinha falado, e a computação ubíqua, ela não é, vamos dizer assim, uma área, um campo da computação que visa ou que utiliza algoritmos específicos para oferecer suporte a uma determinada atividade. A computação ubíqua ela é ampla, ela tem uma amplitude muito maior, porque ela faz uso de várias técnicas, de vários recursos, de vários algoritmos. Como eu havia falado na primeira aula, ela é multidisciplinar. E o objetivo de combinar, né, várias tecnologias é justamente para oferecer para o ser humano a possibilidade dele ter acesso à computação em qualquer lugar, a qualquer momento, de uma forma natural, de uma forma transparente. Quando eu falo transparente, realmente sabe, o cara ele não vai perceber que tem computação ali rodando e que está ajudando ele de alguma forma. Beleza? E aí, pessoal, eu tenho falado sobre hardware, né? Essa figura aqui é uma outra figura que eu acho bem legal, porque ela mostra, por exemplo, aqui, isso aqui pode ser interpretado como um tablet ou como um smartphone, e a gente observa aqui nessa figura que nesse dispositivo roda, né, aplicativos, e que esse aplicativo ele explora uma gama de sensores, né, hardware, né, sensores que fazem parte desse dispositivo e que, através desses sensores, o aplicativo que roda no smartphone ou no tablet pode coletar informações que nós chamamos de informações contextuais, informações sobre o contexto. E, a partir dessas informações contextuais, ele consegue perceber o contexto, né? O aplicativo, né? Consegue perceber o contexto. E, através dessa percepção do contexto, o aplicativo ele pode adaptar o seu comportamento. A máquina ela pode adaptar o seu comportamento, oferecendo para o usuário uma experiência adaptativa, um comportamento inteligente, sensível ao contexto. Daí vem, né, sensível ao contexto, né, sistemas sensíveis ao contexto. E isso é muito legal, né? Hoje os smartphones eles são equipados, né, com vários sensores, vários tipos de sensores e que ele acabou se tornando uma espécie de um laboratório, né, que fornece aí vários sensores que nós podemos explorar para criar aplicações que, através desses sensores, possam perceber o contexto e, através dessa percepção, oferecer para o usuário um comportamento personalizado, um comportamento adaptativo. Lembrando da disciplina Oficina 1, quando nós aprendemos a desenvolver sistema de recomendação, vocês devem lembrar que a ênfase era obter a preferência do usuário, né? De uma forma explícita ou de uma forma implícita, e a partir dessa preferência monitorada, obtida, o sistema recomendava item né, para o usuário. Com a disponibilidade desses sensores diversos, né, é possível ir além das preferências do usuário, mas explorar também o contexto do usuário, para tornar a recomendação do sistema ainda mais
ainda mais precisa, ou seja, atender o interesse do usuário, né? Eu estou usando esse exemplo de sistema de recomendação, mas as possibilidades, né, de aplicações são inúmeras. Assim, né? A imaginação é o limite do que pode ser feito. Isso. Opa! Diga lá. Professor, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu percebo muito nas aplicações sensíveis ao contexto é que elas são, assim, features adicionais em um, vamos dizer assim, um aplicativo maior, né? Por exemplo, eu percebo muito claramente na Uber. Tipo, quando é dia de semana, quando eu abro o aplicativo da Uber, ela sempre me dá uma sugestão de localização para ir para o EA. Quando é no final de semana, ele já me sugere a localização da casa da minha namorada. Uhum. Então, assim, eu percebo muito que é coisas adicionais a um aplicativo maior. Eu ainda não consegui enxergar se tem um aplicativo assim que é, vamos dizer assim, puramente sensível ao contexto, que só faz isso. Ou é, Muito boa a tua pergunta. Na verdade, esse aplicativo que você já usa, o Uber, né, o aplicativo, ele já é um aplicativo umbico, já é um aplicativo sensível ao contexto, né? Essas funções que você citou são funções que são sensíveis ao contexto, que visam trazer para você uma experiência personalizada, uma experiência mais inteligente. E olha só, que bom que você percebeu, né, que o Uber ele já consegue perceber, o Uber, né, a aplicação, ela já consegue perceber o teu contexto de modo a sugerir para você ida para casa da sua namorada, ou seja, essa é a inteligência, né? E essa é a inovação. Esse é o comportamento adaptativo, personalizado, acessível ao contexto. Então, muito legal você falar sobre essa tua experiência, que ela ilustra o que eu estou falando e ilustra que é uma tendência. Você falou que é uma função adicional. Sim, né, nós podemos considerar assim como uma função adicional, justamente para trazer para a aplicação um diferencial, uma inovação, tornar essa aplicação que tem um objetivo, né, tem um determinado objetivo, um objetivo principal que é, facilitar a interação entre cliente e motorista, vamos dizer assim, ou se deslocar de uma origem para um destino de uma maneira mais ágil e mais barata, vamos dizer que seja o objetivo principal. E aí, essa sugestão, as sugestões que você falou, realmente são inovações, são inovações adicionais que foram incorporadas levando em consideração a sensibilidade ao contexto, para que a aplicação ela tenha aí um diferencial, né? Ela seja mais esperta, ela seja mais inteligente, ela seja. E então é uma tendência, né? É uma tendência, beleza? beleza, obrigado, professor. Então hoje, quando a gente vai desenvolver uma aplicação, é interessante que a gente vislumbre que essa aplicação ela seja ubíqua, né? Que ela seja sensível ao contexto, que ela ofereça para o usuário algum comportamento inteligente, esperto, adaptativo, personalizado, para que a nossa aplicação ela consiga chamar a atenção, né? Ela consiga conquistar usuários, né? E facilitar a vida do usuário. Deixa eu dar um outro exemplo. Imagine um sistema operacional que ele seja um bico. Vamos imaginar um sistema operacional
que ele rode na nuvem. Beleza? Um sistema operacional voltado para a nuvem, que tem como finalidade, né, esse sistema operacional que roda na nuvem, permitir que um usuário ele possa, através desse sistema operacional, acessar uma plataforma, acessar um ambiente que vai prover para ele uma série de serviços, uma série de aplicações na nuvem. Agora imagine se esse sistema operacional, se ele for... E, na verdade, como ele está na nuvem, ele já vai ser um bico, né? Porque o usuário ele vai poder acessar esse ambiente em qualquer lugar, a qualquer momento, através do notebook dele, através do smartphone, através de um tablet. Agora imagine se esse acesso for também, né, além da ubiquidade, também for sensível ao contexto. De modo que, de acordo com o contexto no qual o usuário acessa essa plataforma na nuvem, que provê para ele serviços, aplicativos, essa plataforma ela sofre uma adaptação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja lá na ERT, sala de aula, e vá acessar essa plataforma. E aí, quando eu acesso, ela detecta a minha localização, ela detecta o meu contexto, ela detecta que eu estou na UEA, que eu estou na ERT. E aí, diante disso, o ambiente, vamos dizer assim, o ambiente de trabalho, a página home, pronto, ela vai sofrer uma adaptação exibindo para mim aplicações, serviços que sejam adequados para aquele contexto. Por exemplo, ferramentas de suporte ao ensino, beleza? Que eu vou precisar para ensinar, para mediar a minha aula, beleza? Aí vamos supor que eu saia da UEA, venha para minha casa. Quando eu chegar aqui, é um outro contexto, não é um contexto, não é um ambiente educacional, né? Eu estou na minha casa, então, quando eu estou em casa, o que eu quero fazer? Eu quero assistir uma série legal, quero ouvir uma música, quero jogar, né? Então imaginem, ao acessar esse ambiente, essa plataforma na nuvem, ele novamente vai perceber que houve uma mudança aí de contexto, que eu já não estou mais na UEA, mas eu estou em casa, né? E aí, ao acessar, ela vai adaptar novamente o seu ambiente de trabalho, disponibilizando para mim serviços, aplicações que sejam adequadas para eu trabalhar em casa. Quando eu falo trabalhar, na verdade, não seria melhor trabalhar, é para eu curtir, vamos dizer assim. Sabe, de repente, um play para assistir um Netflix, sei lá, Disney Plus, jogar, entendeu? É isso. Então, vai sofrer aí essa adaptação de acordo com o lugar, né? De acordo com o contexto. E o que é legal é que eu posso acessar esse ambiente em qualquer lugar, a qualquer momento, usando um determinado dispositivo, diferentes dispositivos, como um notebook, como um smartphone, como um tablet, até mesmo uma TV digital, né? Muito legal, né? Então é um outro exemplo de computação ubíqua. E aí, eu imagino que vocês, em algum momento, já tiveram uma experiência similar a essa que eu acabei de ilustrar aqui, né? Hoje, ter acesso a serviços inteligentes já fazem parte do nosso dia a dia, como o exemplo que o Thiago acabou de falar. E a gente nem se dá conta. A gente, opa, olha aqui, ele tá sugerindo que eu vá para a casa da minha namorada, por exemplo. Ou seja, a computação ela já se tornou natural. Esse tipo de funcionalidade nós já estamos acostumados, né? Já faz parte do dia a dia. Então, isso é um grande exemplo de computação ubíqua, porque a funcionalidade ela já se tornou transparente, natural, e nós já estamos acostumados com isso. E para a gente é como se não fosse nada inovador. Tá sugerindo para mim aqui para eu ir para a casa da namorada, por exemplo. Certo? Nós já estamos habituados, já faz parte do nosso dia a dia. Então, isso é computação ubíqua.
Isso é computação sensível ao contexto. Beleza? Por isso que essa disciplina ela é interessante, porque ela, de certa forma, ela formaliza um paradigma, ela formaliza uma era que nós estamos vivendo, ela procura tornar esse momento que nós estamos vivendo da computação, procura transformar isso numa área, num campo de pesquisa, de investigação, formalizar, né? Tornar científico o que está acontecendo, né? E é isso, por isso que essa disciplina ela é interessante, ok? Uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho importante falar com relação às disciplinas de oficina de desenvolvimento, é que, não sei se vocês notaram, por exemplo, em oficina 1, eu trabalhei o tema sistemas de recomendação, que é um tema atual, né? É um tema atual, é um tema importante, é um tema que desperta muito interesse das empresas que trabalham com comércio eletrônico, né, das empresas que trabalham com entretenimento. E aí, em Oficina 1, nós trabalhamos exatamente com esse tema, que é um tema que está relacionado a uma área de pesquisa. Desculpe. E em Oficina 2, a gente segue a mesma linha. Nós estamos, em Oficina, trabalhando novamente um tema, uma área, que é a computação ubíqua. Então, assim, trabalhar esses temas nessas duas disciplinas é uma definição, é uma escolha que tem como objetivo principal trazer para vocês, né, um conhecimento acerca de tecnologias inovadoras, acerca de assuntos que estão aí em voga, e, consequentemente, mostrar possibilidades de aplicações que podem ser desenvolvidas, né? É bem diferente se eu chegasse com vocês por exemplo, em Oficina 1 eu vou ensinar a trabalhar com React. Em Oficina 2 eu vou ensinar a trabalhar com, sei lá, Angular, Vue.js. Em Oficina 3 eu vou ensinar a trabalhar com Unity, certo? Que são, acho que vocês estão percebendo o que eu estou falando, né? São ferramentas específicas, né? São ferramentas específicas que elas são empregadas para oferecer suporte a um determinado desenvolvimento, a uma determinada tarefa de desenvolvimento. A amplitude ela é menor, certo? A amplitude ela é menor do que a gente estudar uma área, um campo que trabalha, né, com um determinado paradigma, um determinado modelo de aplicação, e que essa aplicação ela pode ser desenvolvida usando React, usando Unity, usando Angular, usando esses frameworks ou linguagens de programação que estão na moda, certo? A mesma coisa vai acontecer com a Oficina 3. Em Oficina 3, a gente vai trabalhar com blockchain, que é uma outra tecnologia disruptiva, extremamente promissora. E eu não vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com criptomoeda. Não, não é nada disso. Fazer negócios com criptomoeda. Não é nada disso. Mas eu vou, em Oficina 3, ensinar, mostrar para vocês o potencial da blockchain para criar uma nova geração de aplicações descentralizadas, né? Que tem a ver com computação ubíqua, de certa forma, também. Porque hoje a computação ubíqua ela tem como base a nuvem, né? Ela tem como base, ela precisa de uma rede de computadores
E blockchain é uma rede de computadores, uma rede descentralizada. Então, é isso que eu queria, sabe, comentar com vocês, porque eu imagino que de repente pode ter um aluno ou outro que de repente pode passar assim a seguinte ideia: pô, eu queria que o professor ensinasse a gente né, a trabalhar com uma ferramenta que está sendo usada lá no mercado, né, que o mercado está precisando, sei lá, tem empresa aí que está contratando gente que tenha conhecimento de React, né, que está na moda, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, repito, né, React é uma ferramenta específica. E o que eu quero é, na verdade, mostrar para vocês uma amplitude maior, né, uma amplitude de possibilidades de aplicações, de tendências de futuro, de presente, de futuro, do que poderá ser feito usando essas ferramentas que são específicas. Né? É tipo não sei se vocês têm em casa um estojo com ferramentas, né? E aí, através desse estojo e com essas ferramentas, você consegue realizar várias tarefas, não é isso? Então, eu enxergo cada uma dessas aplicações, né, cada uma dessas ferramentas, como ferramentas, né, que fazem parte de um estojo, né, de uma caixa de ferramentas que a gente usa determinadas ferramentas para criar aplicações. E que essas aplicações elas sejam inovadoras, que sejam aplicações que ofereçam para o usuário uma experiência, agora como vocês estão aprendendo sobre computação ubiqua, uma experiência ubiqua, uma experiência acessível ao contexto, pervasiva, que eu vou falar mais para frente. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? Até porque, vejam só, repito, se eu fosse falar sobre uma ferramenta específica, qual é a novidade que tem nisso aí? Até porque no YouTube, artigos, cursos online, o que mais tem são pessoas oferecendo cursos, né? Curso de, sei lá, de React, curso de não sei o quê, curso não sei o quê, curso... Tá muito acessível, né? Então você pode chegar a fazer um cursinho desse aí, certo? Agora procurem curso de computação ubíqua. Eu acho que vocês não vão encontrar, não. Certo? Não vão. Vão encontrar vídeos de pesquisadores explicando o que é computação ubíqua e tal, computação sensível ao contexto, beleza. Palestrantes, mas ensinando do zero, né, passo a passo, guiando como desenvolver um sistema que é baseado nesse paradigma, não. Provavelmente não. E isso é legal para justamente desafiar vocês, né? Desafiar vocês como alunos, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né, a razão para eu trabalhar com esses temas nessas disciplinas, né? Havia sido sugerido para mim, certa vez, que eu ensinasse Android, desenvolver aplicativos para Android em oficina. Aí cai naquela situação que eu falei para vocês agora há pouco, né? Android, ensinar Android. Hoje um aluno ele pode aprender Android através de inúmeros cursos que tem, né? Gratuitos na web, no YouTube, não sei aonde, comprar um livro, é muito tranquilo, não tem uma dificuldade, assim, eu não vejo, né? E eu uso esse argumento, né, para não ensinar Android, né? Certo? Acho que vocês devem ter ouvido falar do projeto Efesto. Acho que alguém, não sei se algum aluno aqui participou do projeto Efesto. E o projeto Efesto, ele visava, né, formar profissionais para trabalhar com Android. Não no nível de desenvolvimento de aplicativos, mas trabalhar no nível de desenvolvimento de componentes para o AOSP, né, que é o projeto open source do Android. Trabalhar mais baixo nível, né? E aí é interessante. Aí já né, realmente mais desafiador, né?
eu cheguei até a pensar em trazer para a oficina essa parte, né? Essa parte mais de mais baixo nível. Só que eu não fiz isso por quê? Porque para trabalhar com a OSP requer que a gente, né, eu, vocês, né, que a gente tenha máquinas poderosas para poder compilar o Android, né, o AOSP, né, que é muito pesado. Então não dá para compilar uma máquina num notebook com i5, por exemplo, com 8 GB de RAM. Não dá. Tem que ser uma máquina, um servidor de build, né, uma máquina poderosa. Então eu percebi que ia ser complicado, né, a gente ter acesso a uma máquina dessa. A gente não ia conseguir ter acesso a uma máquina dessa. E aí é uma outra razão para não trabalharmos com esse assunto, né? Mas, repito, né, computação ubíqua é um assunto legal, né, que eu espero que através do que eu vou mostrar para vocês possa despertar em vocês o interesse, de repente, ideias, né, ideias de aplicações, serviços, que poderão ser desenvolvidos baseados nesse paradigma, né? E explorar ao máximo esse dispositivo que vocês estão vendo aqui, né? Explorar ao máximo os sensores que cada vez mais são disponibilizados nesses equipamentos, né? Beleza? Agora, a computação bico ela está tão em evidência que os games, né, o pessoal que curte game, eles estão cada vez mais adaptativos, cada vez mais sensíveis ao contexto, né, que de acordo com o período do dia, por exemplo, que o usuário acessa o game, ou de acordo com a localização, o game oferece para o usuário uma experiência diferente, né, uma interface diferente, um desafio diferente, né? Então é realmente uma tendência, beleza? Aí essa figura aqui que vocês estão vendo, ela sintetiza exatamente o cenário, né? Um cenário onde nós temos aqui a nuvem, né? A nuvem que viabiliza que uma pessoa ela possa ter acesso a uma plataforma, a um sistema operacional baseado em nuvem, onde essa pessoa ela vai ter acesso a uma série de serviços e aplicações em qualquer lugar, a qualquer momento, usando, como eu havia falado antes, né, um notebook, usando um smartphone, usando um, um determinado dispositivo, por exemplo, a Alexa. A Alexa está conectada à nuvem, né? E quando eu converso com ela, usando linguagem de processamento natural, ela vai na nuvem realizar as buscas, as pesquisas, né? Vai atrás das respostas. E além disso, observem aqui, ó, aqui tem a figura de um ser humano com um sensor, aquela situação que eu tinha falado, né? Sensores implantados no cérebro, por exemplo. Isso não é viagem na maionese, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquela empresa, aquela startup do Elon Musk, Neuralink, né? O cara tá querendo colocar chip no cérebro, né? Para viabilizar que as pessoas possam se comunicar através de telepatia, controlar a máquina através do pensamento. E ele já fez algumas demonstrações e tal. Além dessa empresa, tem outras. Inclusive, eu tenho muito interesse nisso aí. Isso é chamado de BCI, interface cérebro-máquina, interface brain, né? Cérebro, computador, BCI. E tem uma startup que ela vende, né? Ela vende capacetes com sensores que você pode colocar esse capacete, e esses sensores eles ficam monitorando as atividades cerebrais, e é como se você estivesse fazendo um exame do tipo eletrocefalograma, que fica ali monitorando suas ondas cerebrais. E aí tem essa startup que ela está vendendo, sabe, esses dispositivos. Eu queria muito comprar, para eu começar a brincar com isso. Mas é muito caro, né? Não tem para vender aqui no Brasil, só nos Estados Unidos tem que importar e tal. E quem sabe, né? De repente
Eu vou tentar aí ver se alguma empresa, essas que estão incentivando pesquisa aqui na UEA, conseguir aí uma verba para tentar importar, trazer, para começar, né? Começar a brincar com isso. Me sinto, inclusive, muito atrasado por não estar trabalhando com isso, né? Acho que nós já deveríamos estar mexendo com essas coisas, né? Então, aqui, essa figura mostra, como eu já falado, ó, cara com implante cerebral, né? Que através desse implante cerebral ele vai ter acesso a serviços em qualquer lugar, a qualquer momento, através do pensamento. E aqui tem, ó, uma outra figura, né, que mostra um ser humano todo embarcado, todo impregnado com sensores que ficam monitorando as atividades, a energia que é criada quando ele está realizando uma atividade física, né, frequência cardíaca, enviando isso para a nuvem, que vai ser analisado por uma IA, né, para fazer inferências acerca da saúde desse cara, né. Isso vem sendo chamado de biohacker, né. Cara, a ideia é que, através desses dados que são coletados a respeito da nossa saúde, seja possível hackear a nossa saúde, né. Então, tudo isso aqui tem a ver com a computação ubíqua, né, que é, né, esse campo que explora várias tecnologias disruptivas, para oferecer para o usuário realmente serviços, aplicações que estão fora da caixa. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês, né, estejam empolgados com esse assunto, né? E aí o que é curioso é que esse cenário, né, esse campo de estudo, ele foi vislumbrado. Ó, meu filho já está batendo aqui na porta. Ele foi vislumbrado há muitos anos atrás, por um cara chamado Mark Weiser. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre ele mais para frente, mas esse cara, ele enxergou, né, um cara visionário, ele enxergou um futuro onde o ser humano ele estaria cercado por computação de uma forma transparente, natural, impregnante, onde a computação estaria executando tarefas para auxiliar a vida desse cara, tornando a computação transparente sem que essa pessoa se desse conta que tem computação ali e tal. E, inclusive, eu tinha sugerido que vocês dessem uma olhada nesse artigo aqui, ó. Não, nesse aqui. Esse aqui, ó. Exemplos de computação ubíqua em 2020. Então, é um artigo recente, né? Que ele fala aqui sobre exemplos de aplicações e conta um pouco da história da computação ubíqua. E tá aqui o Mark Weiser, ó, né? O Mark Weiser. Deixa eu tentar traduzir aqui. Isso aqui é uma frase do Mark Weiser que ele diz o seguinte, ó: as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Olha só, desaparecem. Desaparecem por quê? Porque ela se torna parte do dia a dia da pessoa e a pessoa não se dá conta, né? Ela se torna transparente, ela desaparece, certo? Elas são, acho que são ondas, é isso? Ondas próprias dentro dentro da fabricação do dia a dia, úteis na vida, né? Elas são indistinguíveis. Bom, eu não sei se eu consegui traduzir direito, mas o que eu entendi aqui realmente é essa mensagem que as tecnologias elas tendem a desaparecer, mas desaparecer não significa que elas vão sumir, né, que elas vão deixar de existir, mas que elas vão fazer parte do dia a dia de uma forma transparente, né, vão fazer parte da vida, né, da vida do dia a dia das pessoas,
e as pessoas não vão perceber, exatamente, é isso aqui, ó, indistinguíveis, né? É isso. As pessoas não vão perceber que elas estão presentes. Então, esse cara aqui, foi ele que criou, né? Foi ele que enxergou esse futuro e é o pai do nome, né? Da expressão computação ubíqua. Aqui, ó, em 1988, né? 1988. Infelizmente, ele já faleceu e ele não está vivo, né? Para ele ver, né, a, a previsão, né? De certa forma, isso aqui é uma previsão que ele fez e, né, infelizmente, ele faleceu e ele não está vivo para ver, né, que ele estava correto. E a partir desse pensamento, essa área de pesquisa ela cresceu muito. Aqui, ó, de uma forma dramática, foi colocada aqui fabricantes, cientistas da computação, né, começaram a pensar na criação de produtos, né, cada vez mais inteligentes, cada vez mais transparentes, seguindo exatamente o que o Mark Weiser, né, ele pensou. Eu recomendo fortemente, se vocês não chegaram a ler, vale muito a pena ler esse artigo. Aqui, ó, aplicações de computação ubíqua, né, estão em qualquer lugar. Olha só, isso aqui é muito interessante. Ó. Estão, né, em qualquer lugar. Ok? Aqui são alguns exemplos de aplicações ubíquas. Então, vale muito a pena ler. E aqui também, nesse artigo, fala sobre os dispositivos que estão viabilizando essa computação ubíqua, essas aplicações ubíquas. Né? Aqui, ó, dispositivos de monitoramento remoto e tal. Opa. Pode falar. É o Delric? Olá, professor. Tudo bom? Rapaz, cara, Fênix. É o Fênix, renascido das cinzas. Cara, eu pensei que tu já tinha se formado, meu. Tô na vontade, professor, mas infelizmente essa Rapaz, questão da pandemia abalou bastante. caramba. Mas Principalmente pelo beleza. fato de eu precisar de matérias Ah, como é que posso dizer, do semestre par e não teve, né? Agora que tá tendo. cara, eu Bom, pensei que. É sério, cara. Eu pensei que já tinha se formado, porque, pô, tu já tá na indústria, já tá trabalhando, já é empresário, já é. Eu sei, pô, o nada. cara. Startup já é essa aí já. Então, eu tinha mais era Ah, uma dúvida com relação a. É que eu cheguei até a colocar um link nos comentários aí. Se isso seria tá. um exemplo ou não de computação ubíqua. No caso, ele é um robô que ele é implantado no corpo do paciente para questão de disparo de insulina. E esse computador ele está pareado com um smartphone e parece que os dados dele, do paciente, né, são disponibilizados numa plataforma. Sim, com certeza. Com certeza é um exemplo, sim. Aquela situação que eu tinha falado, né? Da computação impregnante, embarcada no corpo. E assim, com certeza, é um exemplo de aplicação, né, de computação ubíqua desse novo paradigma que nós estamos vivendo. Beleza, obrigado aí por compartilhar esse. Vou até clicar aqui, que eu vou querer depois ler com calma. Vou dar uma olhada. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá, não, deixa eu voltar para o artigo, né? Cadê o artigo? Tá aqui. Então, por exemplo, a utilização de pulseiras inteligentes, relógios inteligentes para monitorar o corpo, né, os sinais, os biosinais, é uma forma não invasiva, né, de computação ubíqua. Porque veja só, esses caras eles ficam monitorando a saúde da gente, capturando biosinais, e esses biosinais eles vão ser processados por uma aplicação. E essa aplicação vai trazer para a gente uma resposta inteligente, uma resposta, uma inferência, uma. Então é computação, né, computação ubíqua, porque através desse dispositivo
vai ser possível que uma pessoa ela tenha acesso a uma aplicação que vai rodar nesse cara em qualquer lugar, a qualquer momento, e que ao mesmo tempo ela vai ser sensível ao contexto, né? Que vai levar em consideração a localização do usuário, vai levar em consideração os biosinais, ok? Então tudo isso é muito legal, é muito empolgante, né? E uma coisa que eu queria deixar, uma dica que eu queria deixar para vocês é o seguinte, ó. Durante o curso de sistema de informação, vocês aprendem muita coisa, né? Assim, é passado muito conteúdo e tal, e vocês aprendem algoritmos, vocês aprendem técnicas, vocês aprendem uma porção de coisas interessantes. E aí, a dica que eu quero passar é a seguinte: é muito importante saber usar esse conhecimento, explorar, né, todo esse conhecimento, esse conteúdo, essas técnicas, esses algoritmos, essas, sei lá, essas abordagens de programação, isso e aquilo que vocês aprendem, né, na universidade e também fora da universidade. Por exemplo, eu vejo uma galera hoje muito interessada em aprender ciência de dados, aprender a trabalhar com técnicas, né, de machine learning, mineração de dados, para trabalhar com ciência de dados e tal. Aí o cara vai aprender vários algoritmos. E aí, na hora de usar esse conhecimento, essas técnicas, para criar aplicações que sejam disruptivas, aplicações que sejam ubíquas, que sejam adaptativas, que sejam sensíveis ao contexto, que sejam... Eu vejo uma certa dificuldade, vamos dizer assim, que é saber empregar as técnicas, os algoritmos, saber explorar isso para o bem, né? Saber explorar essas ferramentas para criar coisas legais, né? Então, a dica é essa, né? Procurar explorar esse conhecimento, essas técnicas que vocês estão aprendendo, para pensar em coisas como aplicações que possam ser interessantes, que possam ser inovadoras, que possam ser disruptivas, que possam fazer parte desse novo paradigma da computação que a gente está vivendo aqui, né? Isso é muito legal. Eu fico muito animado assim quando eu vejo uma aplicação disruptiva, sabe? Que usa uma ferramenta que eu domino, por exemplo. Putz, grila, cara, eu penso assim, porra, como é que eu não pensei nisso antes? É muito legal essa sensação, né? Quando eu me deparo com alguma coisa desse tipo. E aí tem um detalhe, as coisas, eu tô falando só de coisa boa aqui, né? Mas tem um detalhe crítico com relação à computação ubíqua, computação acessível ao contexto e tal, que é isso aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que é importante que vocês dêem uma lida nesse artigo, que ele é bem completo, que é coleta de dados, né? A coleta das informações contextuais, a coleta dos nossos dados. Isso é bem problemático, né? É uma situação crítica, sensível. Ou seja, cada vez mais, deixa eu voltar para essa figura aqui. Imaginem só esse cenário aqui, né? Ó, sensores embutidos no corpo, dispositivos externos que que o usuário utiliza para ter acesso a serviços, aplicações, tudo coletando dado da gente, coletando dado, coletando informações, né, informações contextuais, para prover serviços, né, serviços, sistemas ubíquos acessíveis, mas são dados nossos, são dados sensíveis, são dados pessoais, são dados críticos, né? E isso é complicado. Isso é complicado. Essa questão da privacidade, do anonimato, da segurança dos dados. Esse é o gargalo, vamos dizer assim. Gargalo não, é o... Como é que é aquela expressão? Calcanhar de Aquiles, não é isso? Calcanhar de Aquiles. Da computação ubíqua, né? Que é exatamente o gerenciamento dos dados, essa questão da segurança. Então tem muita gente aí pesquisando, trabalhando, pensando em formas de
oferecer, né, para o usuário segurança e também um controle sobre os seus dados que serão coletados. Viabilizar que o usuário ele possa permitir ou não, né, que os dados dele sejam coletados, tentar encontrar um equilíbrio. E uma vez que esses dados são coletados, que eles sejam guardados de uma forma segura, né? E aí, isso é bem complicado, né? Não, persistir os dados na nuvem é crítico. É crítico. Opa, passei. É muito crítico. Corriqueiramente, a gente vê notícias, né, de vazamento de dados. Recentemente, se não estiver enganado, dados de 227 milhões de brasileiros, né, foram vazados. E aí, documentos, né, foram vazados, CPF, RG, nome de mãe, nome de pai, né? E provavelmente esses dados eles estavam armazenados numa nuvem, estavam armazenados, né, em servidores, e aí, como é que ocorreu esse vazamento? Pode ter ocorrido de pessoas que administram esses servidores, os data centers, né, que suportam a nuvem. Como é que ocorreu esse vazamento, né? Então, isso é o calcanhar de Aquiles, e é crítico. E aí tem gente preocupada e correndo atrás, pensando formas de garantir que, que haja segurança, né? Que haja respeito com relação aos dados das pessoas. E aí que entra uma tecnologia que eu estou apostando, né? Porque assim, o professor pesquisador, né, ele, um lance que ele tem que ter, assim, um comportamento, uma característica que ele tem que ter, que eu considero importante, é apostar em determinadas tecnologias que poderão despontar no futuro e fazer diferença, né? Dentro dessas tecnologias aí, que eu, por exemplo, estou apostando, é blockchain. Então, blockchain é uma tecnologia que ela poderá ser uma alternativa à nuvem, viabilizando que esses dados que vão ser capturados, eles sejam armazenados de uma forma descentralizada. A nuvem, ela é centralizada. E essa centralização eu considero perigosa e considero extremamente vulnerável, né? Muitos exemplos aí de vazamento de dados, de ataques que estão ocorrendo e tal, devido a essa centralização. Então, eu acredito que através de blockchain é possível a gente descentralizar, evitar concentrar em data centers, né, um grande número de dados, sem que haja réplica. Vocês devem ter acompanhado que aquela loja, a Renner, ouviram falar da Renner, que ela sofreu um ataque de ransomware, que sequestraram, o ransomware sequestrou os dados, criptografou, né, os dados da empresa, e os caras cobraram, né, se eu não estiver enganado, deixa eu lembrar agora o valor, acho que não sei se é 7 ou 70 milhões de dólares, é um negócio assim, um valor assim surreal, né? Então esse tipo de ataque é muito complicado, muito complicado. E é um ataque cada vez mais comum, né? E aí essa questão da centralização tem uma certa relação, né? Isso precisa realmente ser analisado, né? Investigado e alternativas. E uma alternativa que eu tenho enxergado é o uso de blockchain. Beleza? Tá, então eu acho que... Deixa eu ver que horas tem aqui que eu me empolgo falando. São 7h11. Alguma pergunta, pessoal? Pois é, Thiago, ficou vários dias fora do ar. Alguma pergunta?
Não? Beleza. Então, eu acho que já deu, né? Para ter uma visão aí, uma compreensão a respeito do que é a computação ubíqua, o paradigma atual que nós estamos vivendo. Eu vou abrir aqui uma outra apresentação. Deixa eu fechar essa. Que é a aula 2. Então, essa aula 2, essa primeira parte aqui é uma parte um pouco histórica. E é exatamente aqui que eu falo sobre o Mark Waisel. Ele nasceu em 1952 e faleceu em 1999. E então ele foi o cara, né, que definiu a expressão computação ubíqua. E olha só que interessante. Em meados, né, entre 1992 e 1995, o Mark Waisel, ele liderou um projeto de pesquisa no laboratório de ciência da computação da Xerox PARC. Né? Esse projeto ele consistia no desenvolvimento de uma aplicação que ela rodava num parque. Esse parque não sei se vocês chegaram algum dia brincar com PDA, né? Que era um dispositivo. PDA, se não me engano, Personal Dispositivo, acho que Access, alguma coisa assim, dispositivo de acesso pessoal, né? É um dispositivo pequeno, semelhante a isso aqui, com uma tela LCD. Então, o Mark Waisel, já vislumbrando aplicações de computação ubíqua, sensíveis ao contexto, ele liderou um projeto que consistia em desenvolver uma aplicação para esse dispositivo, que essa aplicação, através de sensores que estavam espalhados por vários laboratórios, vamos dizer assim, ou vários departamentos do laboratório, a pessoa que usava o aplicativo, ela conseguia saber, através do aplicativo, quando adentrava em uma determinada sala do laboratório, onde nessa sala eram realizados determinados projetos, essa pessoa conseguia saber, né, quais projetos estavam sendo realizados naquela sala. Certo? Então, isso aí foi uma prova, né, uma prova de conceito, uma ideia de aplicação que permitia que o usuário pudesse, em qualquer sala, ou seja, em qualquer lugar, e também a qualquer momento, de uma forma bem prática, saber, né, consultar quais são os projetos que estavam sendo realizados em cada uma dessas salas. Observem que aqui tem umas figurinhas aqui, né, de pessoas que estão justamente usando o aparelhinho, né, o dispositivo com a aplicação. E então foi um caso, né, uma prova, né, de conceito inicial que ele desenvolveu. Além dessa funcionalidade, tem outras funcionalidades, né? Saber, por exemplo, onde um determinado pesquisador ele se encontra, em qual sala ele se encontra, entre outras, né? Entre outras funcionalidades. Ok? Então, é uma pena, né, que ele tenha falecido tão novo, em 1999, e que ele não tenha testemunhado o futuro que ele enxergou, né? Aqui tem um site, presta uma homenagem a ele. E nesse site a gente tem acesso, né, a informações sobre computação ubíqua, inclusive tem acesso a um artigo que ele escreveu, que ele fala sobre a computação do século XXI, que é a computação que nós estamos vivendo, né? Então é aí que ele fala legal sobre a computação ubíqua, e esse artigo está aqui, ó, The Computer for the 21, ó, século XXI, né? Foi publicado em 1991. Então, olha só que legal, o cara em 1988,
né, na década de 1990, por aí, ele já enxergava essa era que nós estamos vivendo. Porque, é sério, pessoal, eu sou dessa era, eu sou dessa época, né, 1988 e tal. Pô, na minha época, a gente não tinha toda essa diversidade de tecnologia que a gente tem acesso hoje em dia. Faz parte já do dia a dia de vocês, né? Vocês praticamente nasceram já, né, nesse mundo digital. Na minha época, não. O meu mundo era mais analógico, né? Assim como o mundo do Mark Weiser. Mas o cara teve essa visão, né, de futuro. Então, ele foi muito feliz quando ele escreveu esse artigo que se tornou um, né, um texto inovador, um texto extremamente recomendado, né, a leitura. Serviu de referência para vários pesquisadores. Então, a computação bico é uma área através da qual se pretende maximizar, olha aí, ó, pretende-se maximizar o uso do computador, através da disponibilização de muitos computadores pelo meio físico. Olha só que legal. Invisíveis ao utilizador. Olha só que interessante, ó. Pretende maximizar o uso do computador. Explorar, né, o potencial do uso do computador através da disponibilização de muitos computadores pelo meio físico. Então, esses muitos computadores pelo meio físico podem ser dispositivos tipo, sei lá, Raspberry, Arduino, por exemplo, ou até mesmo smartphones, certo? Que vão, como eu já disse, estarão ali executando aplicações para apoiar, para facilitar a vida da pessoa, de forma invisível, né? Invisíveis ao utilizador. Esse artigo aqui, eu tenho o PDF dele, eu vou ver se depois eu disponibilizo lá no Classroom, e aí que se vocês tiverem curiosidade de ler, eu recomendo, vale a pena. Então tá aqui, ó, referência base, o artigo do cara. E aqui tá a tradução daquela frase que eu tentei traduzir agora há pouco. Tá aqui, ó. As tecnologias mais profundas e duradouras são aquelas que desaparecem. Até que eu acertei. Elas dissipam-se nas coisas do dia a dia até tornarem-se indistinguíveis. Aqui também eu acho que eu consegui acertar. Beleza? Então é isso, né? As tecnologias mais profundas e duradouras são aquelas que desaparecem. Elas se dissipam-se nas coisas do dia a dia até tornarem-se indistinguíveis. Certo? E aí, pessoal, com certeza, a evolução do hardware tem uma contribuição muito grande para que as tecnologias elas se tornem mais profundas, invisíveis. Né? Tem aí um peso muito grande. E agora, com a inteligência artificial, caramba, meu, a inteligência artificial, de fato, torna possível que essas aplicações se tornem invisíveis, não? Porque elas estarão ali monitorando o ambiente, obtendo informações acerca do contexto do ambiente e processando essas informações para adaptar, né, o ambiente para o usuário. Né? Então, a computação, essa computação embarcada no ambiente, ela é chamada de computação pervasiva, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença entre computação ubíqua e computação pervasiva. Essas duas áreas elas têm em comum que embutir tecnologia em um ambiente, em um contexto, de uma forma invisível, de uma forma transparente. Só que na computação pervasiva, a mobilidade não é levada em consideração. Ou seja, a possibilidade do usuário ter acesso a serviços e informações em qualquer lugar, a qualquer momento. Na computação pervasiva, ela é embarcada no ambiente. Um exemplo muito claro do que eu estou falando sobre computação pervasiva são os ambientes inteligentes, né? As casas inteligentes, os escritórios inteligentes, né? Que são ambientes repletos de sensores que ficam ali monitorando o ambiente
E através dos dados, através das informações que são capturadas, esses dispositivos eles controlam outros dispositivos, né? Um exemplo bem simples, são esses sensores de presença, né? Que a gente vê em prédios, certo? Para ligar a luz, desligar a luz, visando a economia de energia, ok? E aí, segundo o Frank Stagiano, da Universidade de Cambridge, a computação ubíqua, né, é a visão de um mundo no qual o custo do poder computacional e das comunicações digitais tornam-se tão baratos a ponto de poderem ser embutidos em todos os objetos que nos quais nos cercam no dia a dia. Olha só que legal. Isso é verdade. Isso é verdade, né? O custo do poder computacional e das comunicações digitais são cada vez mais baratos, né? O que permite que seja possível embutir esses dispositivos em todos os objetos que nos cercam no dia a dia. E quando ele fala em todos os objetos, pô, o que ele está se referindo? Ah, ele está se referindo à televisão, está se referindo a carro, está se referindo à geladeira, está se referindo a óculos, está se referindo a roupa, jaqueta, está se referindo a câmera, o que vocês imaginarem, sabe? E isso é muito legal, muito legal. E agora, pessoal, com a chegada da rede 5G, caramba, meu, imaginem o que vai rolar, o que vai acontecer, né? A rede 3G ela vai viabilizar o desenvolvimento de uma nova geração de aplicações ubíquas, especialmente embarcadas em dispositivos. Então, muita coisa vai acontecer, pessoal. Então tá aí, ó. Mark Waze imaginou um futuro no qual tecnologias computacionais estão impregnadas, olha aí, ó, impregnadas nos ambientes para auxiliar de forma transparente as pessoas na realização de suas tarefas. Ambientes, né? Aí, espaços físicos quaisquer, salas de aula, escritório, edifícios, carros, etc. Certo? E aí eu tenho, né, como objetivo guiar vocês, vamos dizer assim, nesse, vamos dizer assim, guiar vocês durante um processo, né, durante um processo de desenvolvimento de software que se encaixa nesse cenário, né, nesse futuro que já não é mais futuro, é presença, ou seja, trazer para vocês uma orientação de como desenvolver software, sistema que se encaixa nesse mundo que a gente está vivendo, né? Seguir algumas, obedecer, ou não obedecer, mas seguir alguns requisitos, algumas orientações de requisitos mínimos que devem ser levados em consideração na hora de implementar, na hora de criar uma aplicação como essa, ou apresentar para vocês ferramentas que podem ser utilizadas para desenvolver esse tipo de aplicação, né? Ou uma metodologia adequada que foi criada por engenheiros de software para facilitar, para guiar o desenvolvimento desse tipo de aplicação. Essa é a minha intenção, beleza? Transição dos paradigmas computacionais. Como eu havia falado, a computação ela passou por paradigmas. Existe uma timeline, né? E nessa timeline a computação ela passou, né, por paradigmas. E o paradigma, ou por ondas, né? E o paradigma atual, ou a onda atual, é a computação ubíqua. Conforme é colocado aqui nesse artigo, ó, como Mark Waze afirma no seu artigo The World is Not Desktop. Olha só que legal esse artigo. Olha só o título aqui, ó. O mundo não é desktop. Vocês entenderam a ideia? Só de ler esse título aqui já fica muito claro, assim, né? Qual é
qual é a energia, né, vamos dizer assim, que está por trás da computação ubíqua. Ó, o mundo não é desktop. É exatamente isso, cara. Ou seja, isso é ótimo para nós desenvolvedores, porque significa o seguinte, que a gente não vai, né, nós desenvolvedores, a gente não vai desenvolver software somente para desktop. Aquele software tradicional que roda ali no... Né? Não. Com o surgimento dessa nova geração de dispositivos, especialmente da computação pessoal, da computação... Cara, a gente pode desenvolver software para diversas plataformas, né? Então, isso é ótimo para nós desenvolvedores, beleza? Então, tá aqui, ó. O mundo não é desktop. Depois da era dos mainframes e da era da computação pessoal, a terceira onda da computação é a computação ubíqua, onde teremos uma pesquisa acentuada na implementação de sistemas que sejam invisíveis aos usuários. Olha aí. Beleza? Né? E um dos grandes aspectos que possibilitam o desenvolvimento da tecnologia e que tornam os dispositivos ubíquos realmente imperceptíveis ao ser humano é a sensibilidade ao contexto. Que é a capacidade do dispositivo dele enxergar o contexto, dele observar o contexto, dele sentir o contexto. E a partir disso, oferecer para o usuário um comportamento adaptativo, sensível ao contexto. Certo? Então aqui, ó, nesse slide, a gente consegue observar as três ondas, vamos dizer assim, ou os três paradigmas da computação que nós já passamos. Primeiro paradigma, um computador para vários usuários, os mainframes. Beleza? Então, o mainframe, né, era aquele computador que ocupava uma sala inteira e aí, através de terminais, estações de trabalho, os usuários, eles usavam o mainframe. Todo o processamento era concentrado no mainframe. E sabe o que é interessante? Que essa arquitetura baseada nesse paradigma, baseada no mainframe, lembra muito a computação em nuvem. Só que, nesse paradigma aqui, as estações de trabalho, que eram os terminais que os usuários usavam, eles não tinham poder de processamento. Tudo era concentrado nos mainframes. Já a computação em nuvem, ela permite aí, né, que seja possível processar no lado do usuário e também na nuvem, né? Aí vem o paradigma 2, ó. Um computador para um usuário. Computador pessoal. Os computadores pessoais. Beleza? E agora o terceiro paradigma, a terceira onda. Vários computadores para um usuário. A ideia é essa. Nós estamos cercados por computadores. Vários computadores para um usuário. Né? Cada um de nós temos acesso a vários computadores hoje, né? Através do smartphone, através do nosso notebook, através de uma TV inteligente. E a gente nem se dá conta que tem computação embarcada nesses novos dispositivos. Aí vem o lance da invisibilidade da computação, né? E então é o terceiro paradigma, beleza? Computação ubíqua. E aí essa figura aqui ela é bem legal, que ela mostra as três ondas ao longo do tempo, né? Então essa linha vermelha aqui, ó, ela se refere ao tamanho, né? O tamanho das máquinas. Ela mostra que ao longo do tempo, ó, as máquinas, o tamanho foram reduzindo, ó, foram diminuindo, né? Chegando no momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos cercados por dispositivos computacionais pequenos. Muito legal, né? E essa linha azul aqui, ó, ela mostra exatamente o número, né, a relação entre pessoas e máquinas. Então aqui mostra várias pessoas usando uma máquina, aqui mostra uma pessoa para cada máquina, né, que é a computação pessoal, e aqui mostra uma pessoa cercada, né, de computadores, usando várias máquinas. Certo? E aí, por isso que hoje, pessoal, há uma preocupação grande por parte dessas empresas que são manutentoras de aplicativos que estão bombando, né? Vamos dizer assim, que estão na moda, que é desenvolver versões desses aplicativos que possam rodar em vários dispositivos, né, que o usuário tem acesso, né?
por causa dessa ubiquidade. Beleza? Essa figura, ela é bem legal. Bom, pessoal, tá dando para entender? Tá sim, Realmente professor, feliz o tá Mário bem tranquilo. Marquese. Beleza. Pessoal, acho que tá bom por hoje. São 19h30, né? Falta 10 minutinhos aí para terminar. Vamos devagar, né? A gente tem bastante aula pela frente. E a ideia foi hoje apresentar para vocês aí essa introdução. Ainda na próxima aula eu vou continuar. E é isso, né? Despertar em vocês o interesse por essa área. E recomendo fortemente ler o artigo. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Eu tinha compartilhado no mural. Vou procurar compartilhar também o artigo do Mark Wheeler. E é isso, beleza? E a gente vai levando a disciplina dessa forma. Tudo bem? Bom, imagino que está tudo bem. Então é isso. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Valeu, Delric. Vamos terminar esse negócio aí, Delric. Vamos formar, cara. Tu já é empresário, cara, já é empreendedor, já está lá no laboratório de ponta e tal, e tem que pegar o certificado aí, cara. E é isso, tá bom? Vou parar por aqui a gravação. Deixa eu abrir minha câmera. Eu tô esquecendo de abrir a câmera, gente. Olha. Deixa eu abrir a câmera aqui, ó. Aê! Beleza? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Aham. Tem, tem 15 mil jogos aí. É isso aí, Léo. Tem 15 mil jogos aqui, ó. Muito top. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar. Beleza? Aqui é meu laboratório. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui uma coisa legal. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Aqui, ó. Telescópio. Né? Aqui atrás, não sei se está dando para ver os meus livros. Olha aí, ó. A minha bancada aqui com as minhas ferramentas e tal. Mas o que eu mais gosto é esse cara aqui, ó. Beleza, pessoal? Eu tô gravando isso. Deixa eu parar a gravação, pô. É isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tem um feriadão aí. Eu ainda vou confirmar com a Marcela. Não sei se segunda-feira vai ter aula, né? Normalmente é uma segunda-feira imprensada. E qualquer coisa eu coloco lá no grupo. Mas a gente não vai ter aula, né? Na segunda-feira. Tem aula terça e quinta. Então a gente volta a se ver na próxima quinta, né? Porque terça é feriado, né? Então é isso aí. Deixa eu parar essa. Esse que eu tinha parado.